Então, sexto ano, abram o livro agora, me acompanhando na página 32, onde abordaremos sobre o assunto ilha de calor, tá? Nós devemos entender como que isso acontece, né? Aonde acontece, né? E por que acontece. Então, nós, de antemão, nós já temos conhecimento que a ilha de calor, ela consiste em uma área urbanizada, ou seja, na cidade, né? Que apresenta temperaturas mais elevadas, ou seja, temperaturas mais altas, correto? E dentre isso, nós podemos observar a imagem que nos é ofertada aí na página 32 sobre a ilha de calor, né? Vocês perceberão aí na imagem, né, que ela nos apresenta aí os graus de temperaturas em determinadas áreas urbanas, né, com a divisa aí da área rural. Vocês perceberão aí que este pontilhado vermelho, ele nos instrui, né, dos graus que acontecem em determinados setores urbanos, né? Aqui na zona rural, vocês estão vendo que o tempo está mais fresco, né? O tempo está mais com a temperatura mais baixa. Aí quando você chega aqui num bairro residencial suburbano, ele já começa a subir. Quando você chega aqui na zona comercial, já está mais alto, né? Quando você chega aqui no centro da cidade, onde está aí estes grandes edifícios, concentração de comércios, atividades, fluxo de pessoas, de automóveis, né? Poucas arborizações. Então a temperatura, ó, já tá lá no alto, né? E aqui, ó, vocês podem ver que quando ele chega no outro bairro, assim, que é mais arborizadozinho, as temperaturas já começam a cair. Quando chega nos parques e praças, que também são mais arborizados, que talvez tenham a presença aí de água, né, que são mais frescos, com menos adensamentos de prédios, fluxo intenso de pessoas, de atividades, de automóveis, tudo isso vai estar influenciando, né, no aumento da temperatura, né? Lembra lá do nosso tema do balanço energético, né, do balanço de energia solar? Lembra lá como que acontece isso? Então, lembra que eu disse para vocês que tudo é uma sequência de informações, de conteúdo que nós estudamos, né? Então vejam lá que o balanço de energia, ele vai estar influenciando aqui na ilha de calor, correto? Aí quando você chega aqui, ó, na área rural agrícola, as temperaturas, elas já estão mais baixas, correto? Então, nós podemos mencionar que o processo de urbanização, né, de acordo com que as cidades foram crescendo, as atividades também foram crescendo, os adensamentos populacionais e de atividades e comerciais foram também se expandindo na cidade, foi ocorrendo esta ilha de calor, né, que frequentemente isso está gerando preocupação aos estudiosos desta área, né? Porque as grandes cidades, nas áreas industrializadas, elas acontecem muito esta ilha de calor, né? Nós veremos agora, aí no final da página 32, os fatores que influenciam na ilha de calor e que ocorrem com maior frequência, né? Vocês podem ver aí que um deles é tipo de superfície, né, que vai estar apresentando aí a superfície pavimentada, né, com asfalto e concreto. Então, isso vai permitir que aumenta o calor da temperatura, né, porque tá muito calor, os veículos, eles são quentes, né, com aqueles poluentes, o adensamento de pessoas circulando ali, vários tipos de automóveis, a temperatura solar vai contribuir também com que essa pavimentação
ela contribua nas ilhas de calor, correto? As avenidas, estacionamentos, construções de prédios, casas, aquecidas pelos raios solares e liberam calor para o ar atmosférico. Então vocês podem perceber que este ar atmosférico, ele é conduzido e influenciado por estes elementos que eu acabei de citar para vocês, né? Mas ainda não para por aí. Nós temos aí a presença de vegetação, né? Por exemplo, as plantas, elas absorvem parte da energia solar para realizar a fotossíntese e liberar o oxigênio no ar, de forma que a ausência de áreas verdes ou mesmo de áreas de calçadas faz com que o calor aumente. Então, estas energias solares aí que são absorvidas pelas plantas também contribuem para essa ilha de calor. As partículas sólidas e gases poluentes. As áreas urbanas, ela apresentam grandes partes de concentração de veículos e indústrias. Estes lançam na atmosfera gases e partículas que acentuam o efeito estufa natural, ou seja, também influenciam na atmosfera, né? E agora, por último, a vegetação do espaço urbano. A presença de grandes edifícios em áreas centrais das cidades prejudicam a circulação dos ventos e dificultam a dissipação do calor, ou seja, esse adensamento aí de edifícios, de casas, de comércio, eles vão estar contribuindo então para que o vento ele aconteça, né, com que o ar circule, correto? Então, uma das soluções para reduzir este fenômeno da ilha de calor que nós podemos mencionar é o maior número possível, né, de espécies vegetativas em áreas verdes, em espaços urbanos, pois elas tornam então a temperatura mais amena, né, aquela sensação mais fresca, né, reduzir a circulação de automóveis e dentre outros exemplos aí que vocês podem perceber aí na página 32 e 33 do livro de vocês, ok? Volto na próxima videoaula para falarmos sobre as chuvas torrenciais, correto? Até breve!